onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo Sem VAR aqui nos 106.5 FM da Rádio Portimão, um programa todas as segundas-feiras das 22 às 23 aqui nesta sua sintonia, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, e hoje vou ficar eu a fazer aqui a moderação e temos neste painel o Ângelo Costa do Benfica, o Nuno Vieira do Futebol Clube do Porto e o Ricardo Palé do Sporting Clube de Portugal. E eu vou já começar, antes de irmos ao nosso ponto forte, a falar do Portimonense. Agradeço já estarem aqui, claro, uma boa noite, mas vou só fazer uma resenhazinha aqui do jogo do Portimonense, que isto teve que aqui apontar para não me esquecer absolutamente de nada. Ora, então vais demorar meia hora. É pelo menos. Intercorrências da segunda parte. É mais ou menos Fim isso. da primeira. Fim da primeira E início da segunda, aquilo foi uma loucura. Ora, um jogo de loucos, falhamos um penalti, temos um gol anulado, sofremos o 1-0. O 2-0, reduzimos, sofremos um penalti, pá, a 5 minutos do fim, onde o Lourosa falha com uma panencada mal feita, que a bola foi à barra, e nos descontos marcamos 2 golos e ganhamos o jogo. Esqueceste de uma coisa. Tivemos a perder 3-1. Exato, é verdade, e eu apontei. E eles fazem o 3-1, que é anulado para aí a 1 minuto dos 90, mais ou menos. E depois conseguimos ainda assim dar a volta. 89, e depois aos 90 mais 2, 2-2, aos 90 mais 12, o 3-2. No entanto, continuamos em lugar de descida e continuamos com um calendário difícil. Os rivais ganharam e segue-se uma deslocação a Matosinhos, onde vamos jogar com o Leixões, que hoje deu um passo gigante rumo à manutenção. E então, comentários a este jogo. Ângelo, começo por ti. O que é que achaste do Portimonense e deste jogo completamente épico? Só estando lá, eu adorava ter lá estado, só para ver dos 45 minutos para a frente, só para ver como é que... Só para ver aquela loucura, sim, não é? Sim. E vou-te dar uma palmatória ali ao nosso amigo Ricardo Palé, porque se calhar ele tem razão quando diz que o treinador juntou ali uma equipa e com crença. E eu não me posso esquecer da imagem que vi quando se assinala o terceiro penalti do jogo. O único marcado, não é? E o único marcado. Não sei se vocês viram a maneira efusiva como o Wellington festejou. Estava completamente eufórico. Estava. E isto faz-me querer falar de uma pessoa que é muito pouco... está dentro do jogo, mas não tem a ver com o jogo. Mas acho que se não fosse essa pessoa, o Wellington hoje não estava no lugar em que está, porque chegou em condições paupérrimas há um ano atrás para iniciar a sua recuperação de uma lesão muito complicada, e se não fosse o fisioterapeuta Ricardo Lima, hoje não estaria sequer a jogar. Vocês não têm a noção da diferença de massa muscular que ele tinha de tudo, o que tinha de uma perna para a outra, e hoje provavelmente é o acho que o Portimonense precisa para garantir a manutenção, e cada vez vejo mais a manutenção é chegar, mas difícil. Mas o Wellington é o astro-trunfo. Eu acho que faz toda a diferença naquela equipa. Nuno, o que é que achaste desta vitória do Portimonense? Acho que foi um jogo impróprio para cardíacos, não é como se costuma dizer. Certeza, não é? Eu estava a trabalhar e só consegui ligar-me para ver um bocadinho do jogo. Foi precisamente no momento em que o Lourosa faz 3-1 e disse, pois está entregue, mas realmente aqueles últimos minutos foram completamente imprevisíveis. Mas foi um pouco a conversa que já tivemos aqui da outra vez realmente, e até foi o Ricardo que assinalou isso também, que parece que realmente está a haver ali algum acreditar porque uma remontada destas só mesmo se as pessoas tiverem ali uma gana fezada, né? Apesar de tudo. Agora, infelizmente, é que todos ganharam. Exato. No final da tabela, tirando o Oliveirense, acho que já está, todos ganharam. O que significa aquilo que também falámos ainda da última vez que cá estive há 2 semanas atrás, é que é um campeonato muito competitivo, é que estamos com 33 pontos a 4 jornadas do fim, teoricamente era uma pontuação que já poderia dar algum conforto a 4 jornadas do fim, e estamos em penúltimo. E estamos em penúltimo a 2 pontos do 16º, que será o Passos Ferreira. Desculpa, estas alergias dão um bocado de mim. E Ricardo, o que é que achaste do jogo? Pronto, já está mais ou menos tudo dito. Foi uma montanha russa de emoções. Eu acho que o Portimonense acabou por ter a estrelinha que não teve nos outros jogos. Tem sido festigado naqueles últimos jogos por gols nos últimos minutos.
Desta vez calhou-lhe a sorte grande. Eu acho que o futebol, não só no Portimonense, mas os últimos minutos dos jogos, e vê-se nos jogos também que vamos falar a seguir, e nas últimas jornadas tem havido muitíssimos gols nos últimos minutos. Eu acho que isso tem muito a ver com a fadiga, com o cansaço, com o descontrole emocional, e depois as equipas no final perdem-se um bocadinho nos esquemas táticos e avançam para a frente um bocadinho sem grande tática, e então dá-se aquelas oportunidades que têm feito com que os jogos nos últimos minutos tenham tido grandes reviravoltas. Relativamente ao Portimonense, há um jogador que eu quero salientar, que é o belga. Eu já o tinha visto em Alcochete e tinha-me chamado a atenção. E ontem também entrou aos 60, não sei porque é que ele não jogou de início, alguma razão haverá, mas entrou aos 60 e também eu acho que ele mexeu. E eu acho que é um jogador a ter em conta, não sei porque é que não tem jogado assim tanto, mas eu acho que é um jogador a ter em conta, e eu acho que ontem foi importante também na reviravolta. E depois é o que diz o Nuno, o problema de ir ganhando nestes coisas é que, como os outros todos ganham, às tantas aquela equipa que está quase a chegar ao play-off também ainda pode descer, porque isto está uma tal salganhada na classificação que ninguém está quase a salvo, abaixo dos 40 pontos. Porque o Portimonense tem 33 em penúltimo, se ganhar 2 dos 4 faz 39, e mesmo assim que se ganhar não está a salvo, o que é uma coisa estranhíssima, com 39 pontos poder descer a divisão. Mas pronto, é jogo a jogo, como se diz, e é ganhar agora em Matosinhos e acreditar, não é? Em condições normais... Da segunda metade da tabela todos podem descer aí, não? É mais ou menos isso. 39. E em condições normais, esta pontuação nos outros anos, à partida já chegaria... E quem vai ao play-off não vai ter vida fácil com quem vem de baixo. Porque a Amarante e a Académica, que devem ser as equipas que irão subir uma das... Também estão Mas sobem direto, Amarão e Académica. Mas mesmo que seja Bolonenses, os três estão a jogar. Olha, muito bem. Mas só agora uma pequena resenha. O Portimonense nos últimos 4 jogos tem 3 vitórias. O que é que aconteceu? Acordaram muito tarde ou foi aquela primeira vitória que serviu de motor psicológico? E porquê que só agora é que esta equipa consegue ter estes bons resultados? O Portimonense nas últimas 5, 6 jornadas Conseguiu... praticamente fez metade da pontuação de cada época, não? Porque o Festas 3 e tinha ganho também um jogo anterior. Ou seja, os últimos jogos realmente têm feito aqui a diferença, claramente. Sim, não é? sim, porque senão já tinha... E nas últimas 4 jornadas, o único jogo que não ganhou foi em casa do Marítimo. Não é? E apesar de tudo, podia ainda ter pelo menos trazido um ponto. É o tal acreditar-se, parece que realmente a equipa uniu-se e traçou este objetivo e estão a lutar por isso. E internamente resolveu-se muita coisa, também ajuda. Acredito. Sim, acredito que sim. Acham que pelo menos ao lugar de playoff dará para chegar? Ou acham que eventualmente até conseguem mesmo um lugar acima dos 3 últimos? Eu começo a acreditar que possa, Neste seriamente. Tudo é possível, está tudo. Porque apesar de estarmos a 2 pontos de quem está acima de nós, mas são logo 3 equipas: é Farense, Passos Ferreira e Penafiel. Por isso tudo pode acontecer. Apesar do calendário não ser nada favorável. Mas é como o Ricardo também estava a dizer, né? E nesta jornada em particular, o Passos Ferreira ganhou 4-3 aos Chaves, o Leiria 4-2 ao Penafiel, ou seja, houve muitos jogos. Acham que agora já é aquela fase mais coração do que cabeça? É como o nosso amigo Zé Batista diz: se o ponto está complicado na primeira liga, na segunda ainda pior é caríssimo. É caríssimo. Eu acho que o que está quase reservado é o último lugar. Eu penso que a diferença a 6 pontos do Portimonense já não deve ter grandes hipóteses. Fora isso, pronto, estar em penúltimo ou estar em antepenúltimo ou estar em 5 ou 6 aí à frente é uma questão agora. Eu acho que 2 vitórias, 39 pontos deve chegar. Estou convencido. Vamos ver. Esperamos que sim. E agora vamos passar ao Porto, mas ainda não ao campeonato. Vamos a Nottingham, não é? E Nuno, o Porto acaba a perder com o Nottingham 1-0 e se calhar não perdeu esse jogo aí, se calhar foi mais na primeira mão em que parecia estar completamente na moto de cima, depois teve aquele azar do desentendimento entre o Martim e o Diogo, que faz o autogol, e agora pronto, este jogo começa logo com a expulsão do Benarek e é complicado. Achas que foi uma oportunidade perdida para o Porto ganhar a Liga Europa? Não podíamos começar a falar de coisas boas. Não. Começa-se no copo meio vazio. Por cima, tu sabes que eu não vi o jogo. Estávamos a trabalhar no Museu Municipal de Portugal a fazer o nosso programa de rádio ao vivo. É verdade. Foi por isso que eu lancei a boia para o jogo da primeira mão. Olha, eu acho que eu fiquei bastante frustrado porque tenho a certeza que o Porto claramente é a melhor equipa e poderia ter passado, não digo com facilidade, mas podia ter passado
sem grandes questões, e o jogo podia ter ficado claramente resolvido na primeira mão. O Vítor Pereira, penso que na primeira mão abdicou um pouco realmente, e ele assumiu que o grande objetivo dele é a permanência na Premier, e ele, até a equipa com que iniciou dava aqui os indícios que não estava a apostar muito forte na Liga Europa. De qualquer forma, o que aconteceu foi, pronto, para além daquele azar, foi depois uma questão de a equipa desmoralizou, e temos falado disto aqui. Apesar de tudo, o Porto mentalmente neste final da época estava a ser um pouco penoso, e aquela confiança que existia de antes não é a mesma. Se compararmos a pré-paragem para as datas FIFA, a confiança que tiveram com o Stuttgart, se tivessem tido se calhar metade dessa confiança, tinham claramente ganho o primeiro jogo com facilidade. Falharam imensos golos, o golo que sofreram foi um acidente, acontece, pronto. Claro. De qualquer forma, assinalar que apesar de Porto estar a jogar com 10 desde os 7, 8 minutos, e depois o Nottingham marca de um golo que é um golo fortuito, pronto, num ressalto que o Diogo Costa depois não conseguiu defender a bola, mas o Porto conseguiu ser competitivo, e na segunda parte podia até ter ganho lá o jogo. Falhou vários golos, a jogar com menos um elemento. Se calhar tivemos o melhor jogo do Fofana pelo Porto nesta ida a Nottingham, e está-se a assumir. Eu, para cada agora, eu penso que o Fofana, acho que está também como alguns dos que vieram agora no mercado de inverno, acho que é só emprestado, não é? Provavelmente. Certamente será um jogador que interessará ao Porto ficar, mas também não deve ser barato, porque esta segunda parte da época está-lhe a correr bem, e está-se a valorizar. Mas pronto, foi pena. Olha, mas saudar acima de tudo, o Sporting Braga fez um jogo espetacular com o Betis. O Braga já cá em casa merecia ter ganho ao Betis claramente, e lá faz um jogo fantástico. Consegue estar a perder 2-0, praticamente teve a perder 3-0, foi um gol anulado por um fora de jogo, por uns centímetros, e depois a seguir vira ao jogo completamente com uma enorme personalidade. Acredito que o Braga tem equipa para ir à final. Penso que o Friburgo não será um obstáculo intransponível, antes pelo contrário. Se calhar ao nível do Betis, não? Sim, penso que sim. A primeira mão é em Braga? É em Braga. Penso que sim, e acho que ficou a pena. Podíamos repetir, embora passar as meias finais com a Aston Villa seria muito difícil, mas poderia-se repetir o de 2011 ou 2012, quando tivemos a final. Se o Emery não estiver no banco, tudo é possível. É que é complicado. Com o gol do Falcão, não é? Exatamente, Falcão. Olha, mas na melhor das hipóteses, já agora ainda na Liga Europa, se houver uma final Braga-Aston Villa, é uma equipa portuguesa que entra diretamente na Champions, não é? Exato. Ou o Braga, ou o segundo classificado. Ou o Braga ou o segundo, exatamente. Então, também pode ser uma questão positiva. Mas o ideal é entrar o Braga, e depois o segundo vai à pré e consegue apurar-se entre um 3. Curiosamente, pegando um bocadinho no que não disse por causa de anular os golos, se vocês virem as decisões que tivemos nesta última semana à conta do VAR, que reverte totalmente os jogos, parece que as equipas perdem ali um momento, aqueles 2, 3 minutos ou 5 ou 6 que o VAR, em Portugal então pode chegar a 6, mais, não é? Que o VAR intervém, a seguir há ali um clique. Há um clique qualquer e parece que a equipa que está por cima acaba por psicologicamente mexe, não é? E eu, pronto, e o Ângelo também o viveu. Já apanhei VAR nos meus tempos de Portimonense, e realmente é uma frustração do que é festejar um gol ali. Porque quem está em casa ainda tem mais ou menos a noção do que se passa, do que se passa pelas imagens, etc. Agora ao vivo. Mas eu agora faço o copo bem cheio. Mas quando estão a ser prejudicados e um gol é anulado, aí já o VAR já é muito melhor, não é? Não, e ninguém está a dizer que o VAR não seja bom. Os timings, não é? Mas isto é um programa sem VAR. Exato. Bem visto. Ricardo, o que é que achaste do Porto com o Nottingham? Acho que, acima de tudo, se calhar o Porto, tal como o Sporting, perdeu o jogo na primeira mão. Acho que foi eliminado pelo aquilo que não fez na primeira mão. Já lá vamos falar também com certeza do Sporting, mas o Porto em casa podia ter resolvido se calhar o jogo. Se bem que o jogo em Nottingham, eu achei que o Porto, mesmo com 10, e eu vi a segunda parte quase toda, o Porto carregou e não parecia que tinha 10 jogadores. Portanto, jogou com 10 como se estivesse com 11. E pronto, e foi o que não conseguiu chegar ao empate, mas poderia perfeitamente ter empatado o jogo, e portanto mostrou que é melhor que o Nottingham, garantidamente. Eu acho que o Nottingham vai ser eliminado para Aston Villa, e perdeu uma oportunidade do Porto de poder chegar à meia-final, quiçá à final,
E para mais agora que podia gerir quase no campeonato, porque com o avanço que tem, podia até reservar-se para a meia-final e para a final, não é? Portanto, perdeu uma oportunidade de poder chegar ou vencer mesmo a Liga Europa. E Ângelo, o que é que achaste? Sim, eu também fiquei com essa Com essa sensação. sensação. 11 para 11 ia dar Porto, quase certeza. E chegaria facilmente ao empate. Teve um lance infeliz, Banarek, tantos que já teve bons nesta época. Provavelmente, num contexto interno, não sei se daria expulsão. Provavelmente não. Está ali no limite. E aqui diz o Benarek, diz que qualquer central de um clube grande, provavelmente em Portugal não seria expulso. Também não acredito. Não. Mas, mas não se questiona, Mas é aceita-se, justo, não é é? justo. É justo. Não é com maldade, mas é justo. Tentou dividir a bola, chegou foi tarde. Acontece. E acho que claramente perderam o jogo na primeira mão, porque o Nottingham podia ter saído daqui de saco cheio. E o Vítor Pereira quis levar claramente o jogo para o Nottingham. Claro. Sim. Sabendo também com o avalanche que tem do público o que poderia dar. Correu-lhe bem. Acabou por ser melhor que a Correu-lhe encomenda, bem. não é? Sim. E vindo também no resultado favorável no fim de semana, salvo erro, foi contra o Burnley, ganharam 4-1. Ganharam uma goleada, sim. A coisa compõe-se para o Vítor Pereira, Sim. não é? Acho que sim. Olha, Nuno, e agora voltando a encher o teu copo, não é? Agora passando a falar de assuntos melhores para ti, não é? O Porto, que eventualmente até podia entrar mais pressionado em função do resultado do Sporting Benfica, acaba por ter um bálsamo, que é o gol do Benfica, nos descontos, e entra em campo já com um balão de oxigênio maior. Mas nervoso. Sim, apesar de tudo, Nervosos. falha um penalti na primeira parte, o gol não surge, mas na segunda há aquela sensação que agora já cá canta, não é? Está-se a aproximar. Anda a tirar de estrela lá matar assim. Pé, exatamente, grau a grau. Já tem Mas- uma margem de manobra Sim, considerável, não é? Eu acho que aqui realmente o que poderia colocar pressão no Porto era caso o Sporting ganhasse. Acho que empate ou derrota não foi por aí grande a diferença, porque 4, 5 pontos, pronto, é óbvio, é mais um ponto, mas ia de qualquer forma cavar aqui alguma distância entre as duas equipas. De qualquer forma, é a sensação que o Porto está, talvez agora ganhe mais confiança, como é óbvio, né? Mas o Porto claramente está, apesar do resultado do Sporting, entrou como tem entrado a Porto ultimamente. Tentou resolver o jogo cedo, mas acabou por não ter, de certa forma, a calma suficiente para gerir o jogo de uma forma mais eficiente. Criaram bastantes hipóteses e obviamente tiveram muitas oportunidades de gol, só as concretizaram na segunda parte, mas na primeira parte houve ali lances em que passos falhados, claramente que via-se que tremia-se muito ali por dentro. E mesmo as bancadas, ainda me lembro no final da primeira parte um passo falhado para o Zaidu e ouviu-se assobios. Não faz sentido quando estás em primeiro lugar e a equipa precisa é que apoie, não é? Pronto, mas é o nosso público português, como é óbvio, não é? E depois na segunda parte o gol do Gabri Veiga, quando o Gabri entrou muito bem. O Gabri está-se a assumir realmente como um médio de luxo no nosso futebol português, e claramente, pelo menos nesta fase da época, claramente melhor que o Rodrigo Mora, embora eles se complementam de certa forma e assim conseguem ir descansando um ou outro também, porque são jogadores que fisicamente para renderem precisam de estar bem, não são como o Frold, que aquilo... E o Frold voltar a fazer um jogo fantástico. Aí discordo, não? Aí discordo. Liga Europa, quando jogou o Frold? Jogou, Sem ser agora? sim, mas entrou em todos. Aí a entrada do Fofana Não, que permite dar um descanso. Não, sim, Tu vês o rendimento dele E ele em dezembro subiu, aqui, ele subiu de rendimento quando começou a ter depois- descanso. Isso depois claramente. claramente sobe. Isso aí claramente. E é um jogador fora de série. Isso é um jogador fantástico. E pronto, e finalmente temos um ponta de lança que continua a não marcar gols, mas já faz assistências. Olha, mas Eu continuo a dizer que ele dá mais coisas ao Porto do que o Samu. O Samu não digo, mas Dá. com o Mofi está. Aliás, ele as luta opções, muito, ele luta muito. as e- opções que o treinador tem transmite claramente à equipa que não conta com determinados jogadores. E o Mofi, que pelos vistos estava dentro, acabou por não Estava. estar. O Gabriel acaba a jogar a 9. Exato, o Mofi, aqueles jogos que não correram tão bem, que claramente perdeu ali terreno, isso claramente. olha, Nuno, mas a nível, por exemplo, falava-se antes do Farioli, que era uma questão de gestão e já se fala naquela maldição. A verdade é que o Farioli até tem gerido muito bem a equipa do Porto entre as diferentes competições, a Taça, Sim. o Campeonato e a Liga E Europa. mesmo dentro do campeonato, ele substitui jogadores que eu nunca consigo perceber. Mas a verdade é que funciona e o Porto continua a ganhar, não é? Exato. Eu
Acho que o Porto ganhou a época aqui, acima de tudo, com dois grandes fatores, caso venha a ser campeão, não é? Primeiro, a vantagem que conseguiu cavar na primeira volta, né? E o segundo fator foi o mercado de inverno que fez, foi excelente. Excelente, sem cometer nenhuma loucura, porque para parte deles, é óbvio que são agora os jogadores, se eles quiserem, serão difíceis de fixar em termos de bocado dos valores que valem, mas pelo menos conseguiu reforçar a equipa com alguns elementos que deram uma maior equilíbrio, acima de tudo, ao banco, permitiram descansar de certa forma os titulares e a forma como ele tem gerido o plantel tem sido inteligente e agregadora. Vê-se que lembro-me, por exemplo, o Petrusevski, mas esse estava frustrado porque o jogo tinha corrido mal. Foi o único jogador que eu vi este ano sair chateado, tipo, porque os jogadores já sabem que ele chega aos 60 minutos tem que sair 3 ou 4. Claro. Ao menos eles sabem quanto tempo é que tem para jogar. Ou é 45, ou é 60, pronto, aquilo. E a rotatividade tem mantido a equipa com níveis físicos bons e competitiva. Pronto. E no Porto, apesar de tudo, não tem sido assim bafejado pelas lesões, o que também ajuda, mas a verdade é que também não tem assim um ponta de lança de referência que marque 20 gols. Tínhamos 2 pontas de lança e estão lesionados há não sei quantos meses, não fomos bafejados pelos Não, estou a dizer... Comparativamente ali com o lançamento de Sporting, de certeza. Esses dois, obviamente, têm estado lesionados, ou seja, essa posição em particular tem sido fustigada. Mas há uma lesão complicada esta semana. Vamos ver para quarta-feira. Zaidu. Já magoou-se, foi, mas é tu. Essa também não sabia. Em primeira mão, você está a ver no Cidade Mais. Este é outro programa, fora de jogo. Mas porque ele opta, acho que entrou o Rosário. Entrou o Rosário para a lateral esquerda. Esse joga a todo lado. Esse é polivalente. O Francisco. Eu só ainda não percebo porque é que ele ainda não utilizou a ponta de lança. Ele de certeza que funcionava melhor com o gol ou com o móvel. Nunca sabe. Pela maneira como ele joga, é sem dúvida é um uma jogador bela contratação. que não compromete em qualquer posição. É uma excelente contratação. E Ricardo, o que é que achaste aqui então deste Porto? Aposto que já viste um bocado mais desanimado em função do resultado do jogo anterior, mas... Acabou o jogo do Benfica, já nem me lembrei que o Porto ia jogar a seguir. Pronto, fiquei logo desmoralizado, até porque já não tinha grandes esperanças do primeiro lugar. Mantenho a esperança, obviamente, do segundo. Depois eu fui ver ainda um bocadinho do jogo do Porto. Epá, pronto, foi se calhar a primeira parte um bocadinho mais com a tal nervo, mas a partir do momento em que marca 2 gols seguidos aos 48 e 49 resolve o jogo e a partir daí é tranquilo e portanto tem o campeonato na mão, pronto, não há grande volta a dar, o campeonato está decidido, temos a luta do segundo e terceiro lugar daqui para a frente e que vai ser até o último jogo, eventualmente, vamos ver. Mas já vamos falar. Ângelo, do Porto é isto, não é? Uma ressalva. Diz. Ainda bem que o VAR conseguiu ver que o Francisco Conceição não é Francisco, o Rodrigo Conceição não fez penalti, porque senão ia ser era o que se ia foi ser revertido um penalti ao Tondela, foi. Não sabia, ia ser Querem nos jornais a caírem em cima que é o filho do miúdo. Sérgio Conceição, não é? Exatamente. Claro. E estava a fazer... Quando acho que até fez um jogo ao nível dele, pronto, é o que é. É o que é. E ainda conseguiu picar-se lá com os jogadores do Porto, por isso. Tem que ser profissional, mas sim, o Porto acho que entrou nervoso, não marcar o penalti, ou bem que aquele guarda-redes faz com imensas defesas. Ainda pôs as bancadas mais nervosas e depois lá está, o Farioli faz ali substituições, mas ao menos é constante. 2 cartões amarelos, supostamente, e ele retira sempre. Acho que o Kivior fez provavelmente dos piores jogos pelo Porto, os primeiros 45 minutos, e mexe bem, como tem-se mexido bem, e depois há 2 golos. Contrariamente ao que o Nuno disse, acho que o Mora precisa de mais minutos para ter confiança, e acho que por isso é que este ano a relação entre eles os dois também não é famosa, não é? E é normal, é um miúdo que vinha de uma época em que supostamente era ele e mais 10. Exato. E depois de repente é relegado para o banco para um com papel poucos secundário, minutos, num ano de Mundial, e sinceramente acho que... E taticamente não é o modelo não é a do mesma Mora, coisa. não é? Sim. O Mora é um jogador para estar atrás do ponta de lança e andar ali onde quiser, não é? Eu sei que devemos ter tempo para falar disto, mas acho que esta semana acho que só há um bilhete, ou vai o Mora ou o Pote ou o Ricardo Horta, e acho que nas últimas semanas vai pender para o Ricardo Horta. Pelo menos pelo fim da época, Sim. assim E pelo que ele tem dado nos últimos anos, acho que sim. Olha, Nuno, só mais uma pergunta.
agora o título já está entregue finalmente. A entrega ainda não está. Mas Tu sabes matemática. já Ainda sentes... estão 12 pontos em disputa. Pá, basta perder na Amadora e fica tudo lançado novamente. Na Amadora que vai perder pontos. É que nem perdendo na Amadora perdes o primeiro lugar, não é? Não porque o primeiro lugar, mas fica, Ainda tinhas de perder outro. fica tudo tremido. Nem tu acreditas nisso. Vamos agora só aqui para o nosso jingle. Você está a ouvir o Fora de Jogo aqui na Rádio Portimão. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de Jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. É verdade. E agora vamos passar ao Sporting, mas para o jogo das competições europeias, ainda o Arsenal Sporting. E começa aqui pelo Ricardo Palé. Ricardo, o Sporting, depois da derrota em casa, por 1-0, aquele gol no último minuto, mostrou que deu para jogar com o Arsenal de olhos nos olhos. No entanto, mesmo como as declarações de Ullmann dizia, parece que faltou ali um bocadinho de audácia. Se calhar tentaram mais não perder do que arriscar e quando quiseram arriscar já não tinham pernas, não? O que é que achas? Eu acho que o Sporting foi competente. O Sporting fazer o jogo como fez, e mesmo assim, olhando para o jogo, quem teve as oportunidades foi o Sporting. E portanto, acho que o Sporting tinha que jogar desta maneira, jogar um bocadinho na retranca, jogar devagar, jogar com aquela tranquilidade e tentar aproveitar alguma oportunidade. Teve 2 bolas que podiam ter entrado. E o que fez para mim a diferença foi o banco, porque realmente pronto, o Sporting está completamente sem banco de suplentes. Viu-se também com o jogo com o Benfica. Olha-se para os adversários, fazem substituições e mexem, e o Sporting não consegue, não é? Alguém tem jogadores em muito baixa forma. O Pote está numa forma desgraçada para mim. Eu não percebo como é que o Pote joga de início e mas também se calhar não há muitas alternativas. E o treinador acredita que ele pode resolver naqueles lances um bocadinho à Pote. Onde o jogo correu bem, acho que o jogo correu bem. É preciso não esquecer que defrontámos o líder da Premier League e, portanto, às vezes estamos a dizer o Arsenal é o líder da Premier League. E portanto, o Sporting jogou quase de igual para igual, com as falhas que tem, com os déficits que tem de jogadores, com as lesões que tem, e conseguiu estar quase a ir a prolongamento com o Arsenal. O que é dar todo o mérito, e fez uma campanha extraordinária da Liga dos Campeões, a melhor de sempre do Sporting, da história do Sporting, e só isso, para mim, diz-me tudo relativamente a esta época. Luís, tens de perguntar ao Ricardo como é que foi a experiência. Exato. E tu viste o jogo do Emirates? Vi no Emirates, sim. E que tal de ambiente? Olha, para já o estádio é igual ao do Benfica, não sei se sabem, é exatamente igual ao do Benfica, acho que foi feito na mesma altura e tudo. O ambiente extraordinário, apesar de eu ter sentido, obviamente, estava envolvido na claque do Sporting, pareceu-me que fazíamos nós muito mais barulho, não sei qual foi a sensação de quem assistiu ao jogo na televisão, mas eu pensava que os ingleses eram muito mais organizados em termos de claque, mas não, ouvia-se algumas vezes a chamar por Arsenal, a puxar por Arsenal, mas não era nada. Acho que nós conseguimos estar os 90 minutos ali em cima, a puxar pelos jogadores, a manifestar-nos. De resto, segurança muita, entradas do estádio quase 1 a 1, com uma grade em que entrava pessoa a pessoa. Portanto, aquilo foi revistadíssimos, 2 vezes revistados. Tivemos 1h30, nós tínhamos um local de encontro no centro de Londres, e fomos 1h30, que foi extraordinário. Aliás, eu já fiz isso em Madrid, já fiz isso em muitos sítios que vou com o Sporting, com a polícia que vai a acompanhar, e portanto passamos aquelas ruas todas em Londres, com as pessoas às janelas a cantar, e portanto é um ambiente, se não foram, acho que é extraordinário acompanhar as equipas lá fora, porque é realmente são situações únicas de paixão clubística que é imperdível para mim. E foi um jogo giro, foi um jogo muito giro. Olha, e fica-te aquela marca de boca que achas que no cômputo geral o Sporting com jeitinho até ainda ia mais longe e há meios finais com o Atlético Madrid. Pois, e era uma oportunidade. Nunca na vida acreditei poder chegar a uma Liga dos Campeões, mas eu acho que tínhamos ali, até quase que abdicávamos do campeonato e tudo para poder ir à final da Liga dos Campeões, acho eu. E realmente o Atlético é uma equipa, não sabe. Pronto, agora é outra equipa de combate, não é? Pronto, exatamente, agora é tudo teorias, não vale a pena, mas era uma oportunidade do Sporting fazer uma coisa que nunca ninguém acreditaria, não era? Que era chegar a uma final da Liga dos Campeões. Pronto, a nível de balanço geral da Champions acaba por ser positivo, não é? Extraordinário. Eu acho que tenho dúvidas que nos próximos anos uma equipa portuguesa fique nas 8 primeiras na fase de grupos
e que depois chegue aos quartos de final e que esteja ali a bater-se para chegar a uma meia-final. É muito difícil. O Sporting também teve muita estrelinha em alguns jogos, com o Paris Saint-Germain, em Bilbao. Teve estrela em alguns jogos. Tem que se ter mesmo para chegar a estes lugares, uma equipa portuguesa, se não tiver aquela pontinha de sorte. É muito difícil. Nos 8 primeiros ainda não, mas nos quartos de final o Porto, Sérgio Conceição, já tinha estado há pouco E o tempo. E o Benfica Benfica também O teve. Benfica Sim, teve sim, na época passada, não? Ou há 2 Ou anos. há Há duas, sim, teve, sim. Foi com o Inter, só Sim, ver. os quartos de final chega-se. Sim, Vai mas- ficar nos 8 primeiros. Mas aí já é mais complicado. Muito complicado. Nuno, o que é que achaste deste Sporting em Arsenal? É óbvio, não tanto como, se calhar, como com o Porto, mas claramente com aquela sensação que o Sporting podia ter passado esta eliminatória. O Sporting apanhou o Arsenal claramente em queda e também vê-se que psicologicamente é uma equipa que não está propriamente com aquele elan de vitória. Porque o jogo que o Arsenal faz em Londres com o Sporting acaba por ser um jogo fraco. Pronto, eles controlaram um jogo. Pronto, é óbvio que tinham um jogo muito importante este domingo, que lhes correu mal. Mas de qualquer forma, uma equipa como o Arsenal, líder da Premier League, e não ir para cima do Sporting, não criar mais oportunidades de golo, ficou claramente aquém. Mas o Sporting teve muito bem, podia ter marcado, tanto cá como lá, as bolas no ferro. Foi o mesmo que se passou com o Porto. Olha, fica para a próxima. Ao contrário do Porto, que iria ter, se calhar, uma meia-final muito difícil de passar, eu penso que o Sporting, com este Atlético de Madrid, que ainda perdeu agora a Taça do Rei com o Real Sociedade, tinha muitas hipóteses de ir a uma final das Champions, e seria realmente um feito histórico. Quem sabe, numa época, termos 2 equipas portuguesas em 2 finais europeias, quem sabe. Era muito bom. Ângelo, ainda por cima o João Simões falha aquele gol nos descontos, não é? Falha aquele gol, não era difícil. Não falha, pronto, era difícil. Foi um remate fora da área, mas passou ali. Passou perto. Assustou. Mas eu sou como um bocadinho como o Ilman, eu acho que faltou. Foi aborrecido do jogo. Uma crença, porque há alturas do jogo é o Arsenal e as nossas equipas grandes lá fora, ao pé das equipas inglesas, a bitola é sempre muito diferente, não é? Claro. O Arsenal e tem um plantel vastíssimo. Acho que podiam ter aproveitado o síndrome Arteta, que é acho que no fim, como já disse da última vez, vai dar City, mas estaremos cá para ver. E houve ali alturas do jogo que acho que o Sporting trancou-se muito, com linhas muito baixas. Obviamente do outro lado está o Arsenal, mas acho que não havia tanta necessidade para aquilo que o Arsenal estava a produzir. E na tentativa de sair para contragolpe, ficavam sempre muito longe. Mas Isto na primeira parte. Quando tiveram bola, que foi a segunda parte, vês um Sporting muito diferente em campo. mas a sensação também que eu fiquei foi que na altura que o Arsenal mete no jogo e mete o Filipe Trossard e mais aqueles reforços que vieram do banco, aquele miúdo de Sporting 16 depois anos, caiu, o Sporting caiu completamente. Fisicamente a Caiu, equipa. E o Arsenal geria a bola a seu belo Sim, prazer. e o Trossard acho que é das substituições mais importantes do jogo, pela Completamente. maneira como anula completamente aquele flanco. O Sporting aí ficou à procura da bola durante uns bons minutos a fio, sendo que depois, lá está aquele período do fim, é obviamente Mas é mexe com mais sentimentos. crença do que outra coisa. É o coração, mas... Acho que merecia, provavelmente ia valer o mesmo, mas acho que merecia ter ido no mínimo dos mínimos ao prolongamento. Bem, e agora vamos para o campeonato. Não sei, acho que o Palé não quer falar muito, tranquilo. mas vamos ao Sporting Benfica e foi um jogo até rasgadinho, até um jogo com boas oportunidades, um bom movimento, não houve assim muitas quesilhas entre os jogadores, aquele tradicional burburinho. O Sporting tem uma oportunidade, começa bem até, manda umas bolas aos ferros, tem uma oportunidade de ouro em que tem um penalti e falha, o Benfica a seguir tem um penalti e não falha, portanto 1-0, e depois na segunda parte o Sporting consegue chegar ao empate e depois tem aquele minuto louco onde marca um gol que é anulado por uns centímetros, o Benfica faz o 2-1. Ângelo, foi o teu melhor jogo para o Mourinho, que é o tipo de jogos que ele gosta, não é? Esta época? Não foi porque esse foi do Real. Acho que se calhar o Mourinho pôs a equipa que ele queria jogar, dadas as últimas declarações que ele tinha tido. Parece-me, surpreendeu-me por Ivanovic. Percebo porque é que ele tenha colocado, já tinha feito isso em Nápoles, acho que na tentativa de tentar anular as saídas de jogo do Gonçalo Inácio, e dá mais pressão, liga menos à equipa, mas dá mais pressão depois na frente de ataque.
parece-me que se calhar o Sr. Mourinho tem a razão quando diz que o Auschwitz, a música é outra, e é. Claramente. Para mim foi claramente O homem do jogo? Para mim foi. Claro. Para mim foi. Juntamente com o Prestiani, que acho que anulou completamente o Maxi Araújo, apesar de claramente a equipa do e nota-se de jogo para jogo o calendário é denso, estão cansados, nota-se perfeitamente, mas pronto, E jogam foi o que sempre os foi. mesmos. E jogam sempre os mesmos, não têm capacidade de rotação como o Porto e o Benfica neste momento têm, e acho que isso pagou-se caro. Apesar de tudo, foi um bom jogo, com muita baliza, que não é muito normal nos últimos derbys. E achas que isso pode-se dever ao cansaço também, que já está nas pernas entre os As duas jogadores? equipas tinham que ganhar o jogo. O Mourinho para tentar ainda chegar ao segundo lugar e o Sporting para não deixar fugir o sonho do tricampeonato. Aquilo que se falava dos autocarros do Benfica não se viu. Mas pensei seriamente que o Não, Mourinho iria pôr para jogar no Não, contra-ataque. mas acho que E também não houve capacidade de contra-ataque nem de um lado nem do outro. Porque não houve assim grandes jogadas de ataque. Contra-ataque. Efetivamente, pegando no que o Vale estava a dizer há pouco, outro pote, aquela bola que lhe sai na ressaca na área tinha entrado. É oposto. Claramente. É possível. Mas Não, acho não é que vai ao posto. O que vai ao posto é outra jogada. É um canto em que ele recebe a sim, bola sim, sozinho sim, sim. e claramente, noutra altura, que era com gol, confiança. não é? Sim. Olha, mas não achas que o Mourinho quis aproveitar, se calhar, o cansaço que os jogadores do Sporting sentem e deixar os jogadores do Luca Bacchi, o Rafa e o Pavlidis fresquinhos para o fim, para poder atacar esse cansaço do Sporting? Mas tu vês eu percebo a pergunta e vou voltar a dizer a mesma coisa. O Rafa, tirando o gol, o que é que ele faz no jogo? Também não jogou muitos minutos, Mas não deu nada à equipa. O único que se calhar para mim mexe mais ainda foi o Luque foi o Bacchi. que é aquilo. O Pavlidis numa questão de associação, de transição de ataque, que é o que ele sempre faz, e continuo a dizer que o Rafa marca o gol porque o Vagianis, não sei se depois aquilo não daria falta ou não, porque ele vai em queda. eu diria que sim. A Mas quantidade de vezes que ele falha golos em frente aos guarda-redes, agora deu mais frescura. mas não achas que tenha sido por aí? Mas Não para acho este que tipo de tenha sido jogos, por aí. para o Mourinho, É a praia do Mourinho, mas o problema é que estes jogos são 6, não é? Exato. E o resto do campeonato, Falta o resto, não é? claro, não é contra estas equipas, apesar de do outro lado o Rui Borges ainda não ganhou nenhum jogo, nem vai ganhar, não é? Este. Não tem mais nenhum, não há, com os 3 primeiros Sim, para o campeonato, quatro. não. não ganhou nenhum, mas é contra os pequenos que se ganha campeonatos. Este ano não sei. Este ano o Sporting Não Tenta-se. ganhou um jogo contra os em quatro primeiros. nos 6 jogos, portanto, com os 4 primeiros faz 4 pontos. Sim, não ganhou Exato. ninguém. Mas o Isso- Benfica perdeu os pontos que perdeu com os pequenos. Sim, Mas- também não, Hoje estaria de outra não maneira. podes perder muitos com os pequenos, né? Claro. mas O é a Sporting, diferença, por exemplo, comparando com o Porto, que com os 4 faz 12 pontos. não. Com os 4 primeiros, sim. Os sim. 4 primeiros, sim, em 6 jogos faz 12 pontos. São Faz 8 uma pontos de di- diferença. faz uma É diferença grande. a diferença que tem. Pois, o Porto foi mais competente até agora, né? Não perdeu tantos pontos Sim, com sim. os pequenos e com os grandes também não. Estás a ver? O Benfica com 8 empates ou 9, lá o que é que tem. Invicto, os únicos invictos da Europa. Exatamente. Mais uma taça. Olha, mas ao Ângelo, a verdade é que vocês estavam a dizer que o Ornes é mesmo outra loiça. Aquele mesmo Será que é parecia cláusula do polvo. contrato do Mourinho? Ainda deve render 5 milhões, no fim da época. Mas Não, joga muito. com... Capacidade. E aliás, quem comentou o jogo foi o Carvalhal, não foi? Sim, foi. E é aquilo que ele dizia, a capacidade que ele tem de fazer o radar à volta dele. Sempre com a cabeça, não é? Ele sabe onde é que tem que estar, o espaço tem que ocupar, ponto tem que lançar a bola, tudo. Achas que os jogos que ele não jogou foi também um bocado por isso que o Benfica se calhar foi mais abaixo? Isso é porque o Mourinho insiste naquele meio campo fantasma. Aliás, o Enzo quando entra quase que oferece uma bola para um gol. Portanto, É claramente mas é claramente jogador acima da média, é para ser titular quando está em boas condições, em médias condições, que ele tem jogado mais de metade da época lesionado. Já tinha sido assim o ano passado. Ricardo, agora passando para ti, o Sporting vem do jogo com o Arsenal, pronto, obviamente aquilo mexe e foram 90 minutos intensos, não é? E a verdade é que o Sporting também não tem muitos jogadores para mudar. A verdade é que o Ioannidis
não sabe o que é feito dele, né? Dizem agora que é capaz de voltar com o jogo com o Tondela. O Soares basicamente não tem a gestão e o Nel tem poucos minutos, se calhar até já se justificaria uma alternância até com o Nel, e sentes que há jogadores do Sporting como o Max e Araújo, que o Benfica não teve claramente a 100%. Tens um Potter a recuperar a tentar ganhar a condição tal como o Kenda, perdes o Luís Guilherme também. Aquilo não está fácil para fazer gestão, não é? Eu acho que até o Sporting começou bem e há um lance decisivo. O Faye Não estava no banco, pois não? nem sei. Acho que não estava no banco. Se calhar não estava. Regra geral, o pessoal do Sporting já nem olha para ele como opção, honestamente. Como o Kocharazvili e também Exato. estava também. Não, esse estava que eu vi. Esse Ele lá do Bragança a aquecer, isso eu vi. E o Mangas, o grande Mangas. Mas eu acho que o Sporting entrou bem. Depois há um lance decisivo que é o penalti falhado. Que o Sporting até lá estava a jogar bem e estava a jogar em cima do Benfica. Falha o penalti, acho que há ali uma quebra emocional do anímica, Sporting. não é? O Benfica equilibra, logo a seguir, quase pouco tempo depois, marca o gol. E a partir daí o Sporting, apesar de ter estado, acho que esteve sempre em cima do Benfica, o Benfica se calhar naturalmente recuou e deu o jogo ao Sporting. Apareceu o gol do Sporting e com as substituições realmente o Benfica mexeu no jogo e fez aquilo que o Sporting não mexeu e partiu, porque o Sporting já não tinha condições físicas para conseguir resolver o Benfica, e é o que dizia o Nuno, os dois queriam ganhar e portanto chegou-se ali uma fase, os últimos 15 minutos, que o jogo estava completamente partido, pareceu-me, e eu estava a dizer, ou marca um, marca outro, e está mesmo numa altura em que qualquer um pode marcar. Agora eu não sou daquelas pessoas que vou atrás dos resultados. Eu acho que quando falam do Rui Borges, o Sporting ontem falha um penalti, tem 2 bolas no poste, tem um gol anulado por 30 centímetros a 3 minutos do fim. Quer dizer, não foi uma coisa por acaso, foram 4 situações que poderia perfeitamente ter ganho o jogo, e as coisas passavam do 8 para 80. O Mourinho já era péssimo, o Rui Borges já era bom, e às vezes custa-me estar a assistir jogos, falha um gol, perde uma coisa, o trailer é mau, a seguir é bom, para seguir é mau, para seguir é bom. Eu acho que é preciso ver o cômputo, e se calhar ao fim de uma época é que vamos ver o que é que aconteceu, o que se passou com as lesões, o que se passou, porque realmente não é, eles podem poder perfeitamente ter ganho ontem o jogo. Nós festejámos o 2-1, pronto, lá está, mas foi por 30 centímetros, pronto, mas podia ter sido o gol, e o Benfica estava a 8 do Sporting, e tudo isto era diferente, é sempre aquela conversa do se. Claro. Mas realmente, efetivamente, as coisas tiveram quase a acontecer para o Sporting, apesar do desgaste, apesar das lesões, apesar de tudo, de jogos consecutivos, continuamos consistentes e a dar luta e a jogar um bom futebol, que é uma coisa que eu há muitos anos não vi ao Sporting, e nestes últimos 5 anos habituei-me a ver um Sporting consistente e a jogar sempre bem, que é uma coisa que antigamente era impossível. O Sporting jogava sempre mal, era uma desgraça, que corria sempre tudo mal. Agora, pronto, o futebol é assim, mas jogando bem tem muito mais probabilidades de ganhar. Claro. Pronto, não ganha este ano, pode ganhar para o ano, e se as coisas se mantiverem, é mesmo assim, estamos 3, não podemos ganhar os 3. E ontem estavam 2 equipas boas em campo e proporcionaram Claro um bom jogo, não é? E eu acho que o Rui Borges mexe muito bem na equipa, naquilo que podia fazer. Naquilo que podia, pois Porque é a entrada verdade. do Debast dá Aquele passo foi passo para o Morita. E obviamente o Bajani diz é o que é, ainda estou para perceber o scouting do Sporting. É o titular da mas seleção é o que é. grega. Olha, É o mas que é, é o que é. ao É o lance, titular da seleção não, grega. não me defendendo convence. contratações, o Fresneda, se calhar há um ano atrás, também É verdade. dizia mais ou menos o mesmo. Não é? O Acosta, quando veio, era uma época desgraçada, e depois foi o goleador. E eu não estou a dizer que ele é bom ou não. Claro, atenção. estamos a falar Não nisso. entendo, não entendo. Mas pronto, eu também não Há entendo uma muito dos coisa meus, que eu- quanto quando- mais dos outros. Quando se fala muito Mas acho dos que ele mexe treinadores... muito, Desculpa. acho mesmo que ele mexe muito bem e que leu muito bem o jogo. O Diomandé, o Benfica já não tinha tanta capacidade de pressão à Física, frente. não é? O Diomandé não tem a qualidade de passe que o Debast tem. Claro. O Sporting precisava de 2 jogadores Latas, atrás não é? para organizarem o jogo. Tinha uma arma do banco e utilizou-a bem Utilizou. e meteu-a bem. E até entrou bem com aquela assistência para o Morita. Mas achas que o Morita depois devia ter saído, ou foi um arriscar do tudo ou nada nesse... E as condições físicas que o plantel está? É que eu acho que o plantel do Sporting está mesmo muito desgastado. Muito desgastado. Depois da manhã vai ser difícil. Eu não sei se foi uma excelente campanha nas competições europeias, mas não sei se não se vai pagar caro isso. Talvez. Ricardo, E parece-me, vocês que se recordar-se-ão, 2005, era isso que ia dizer. vai, Arrisca-se não a ser uma semana a peseiro. Arrisca-se. É uma coisa que eu já tinha previsto. As coisas podiam correr bem ou podem correr mal. Mas não é isso que faz a época. Eu lembro-me, e faço uma pergunta, se calhar não sabe. O Jürgen Klopp, que é o grande treinador, teve 9 épocas no Liverpool. Sabem quantos campeonatos ganhou? Ganhou um. Exatamente. Ganham um. E portanto, quer dizer, estar um treinador a ser julgado por uma época, seja o Mourinho, seja o Fariol, seja o Rui Borges, quer dizer, E atualmente temos o fez Arteta, está lá 8 anos e nada. É isso. fez um trabalho extraordinário no passado. Arsenal é isso. No passado jogámos com os felicíssimos, com aquilo fomos campeões, ganhamos a Taça de Portugal.
Quer dizer, este ano andámos na luta mesmo que não se ganhe nada e pode perfeitamente acontecer, não ganha nada. É perfeitamente natural. O jogo foi bom, jogámos bem. Eu acho que há que confiar e para o ano será outra época para estarmos lá em cima. Tu não sentes que apesar de tudo, a nível de contratações, o Sporting não foi assim tão eficaz este ano? É verdade. E a verdade é que com as lesões parece que continuam de um ano para o outro, ou seja... É o primeiro mercado sem o primeiro ano sem o Viana, não? É o primeiro ano, sim. Assim, ele saiu quando o Mourinho saiu, um mês depois ou dois, portanto, eu acho que eu tenho ideia que ele já nem fez o mercado de janeiro do ano passado, ou se fez, foi em sintonia com o que ficou. Houve a saída do Alisson, que é muito discutida. Apesar de tudo, eu não via nele grande jogador. O que é facto é que resolvia. Entrava a 10, 15 minutos do fim e resolvia. Também a comparação que existe não há do Sporting, não tem ninguém para comparar. É um facto. É verdade. O Sporting vai buscar o Luís Guilherme e o Faye para substituir o Alisson. O Luís Guilherme até esteve bem. O Luís Guilherme lesionou-se também. Há muitas lesões. E temos que ver que para o ano não temos o Yilmaz e Morita. E, portanto, se não há uma aposta forte em bons jogadores e jogadores que venham fazer a diferença, o Sporting vai ter uma grande quebra para o ano se o Yilmaz e o Morita não forem substituídos. E vai ser um central. Vai ser muito difícil. E há de sair no central. Se Ou Gonçalo ou Diamandé. Se calhar um deles também, claro. Mas aí temos 4 ou 5. Não é? Pronto, há de haver. Não é por aí. O Yilmaz e o Morita é que vai fazer a grande diferença. Porque nem o Simões, nem o Bragança não são jogadores para assumir a batuta, penso eu. Portanto, tem que vir alguém mesmo muito ao nível destes dois, que são realmente extraordinários jogadores. Especialmente o Yilmaz, para mim, é o melhor jogador do Sporting. Era o Gyökeres ano passado, que também não é, quando dizem que o Soares é igual, é melhor, o Gyökeres era o Gyökeres, o resto para mim é conversa. E Nuno, tu que assististe a este jogo, eu posto de cadeirinha, não é? Portanto, tranquilo, deixa lá ver o que é que isto dá, não é? Secretamente, se calhar, torcer pelo Benfica, não é? Ou pelo empate. Não posso admitir isso. Fica gravado, fica fora do contexto. Põe essa frase, é perigoso. E então, o que é que achaste? Correu como tu querias? Ou como o Porto queria, nesse caso? Eu acho que o jogo foi, acima de tudo, acho que foi um bom jogo. Pronto, é óbvio que o resultado para o Porto foi bom, e como seria o empate, a vitória do Sport deixaria o Porto ainda sob uma expressão para além do que ela está em termos daquela falta de confiança que existe a nível da equipa. Mas em termos do jogo em si, penso que foi um bom jogo. Eu acho que o Mourinho, apesar de tudo, para estes jogos continua a ser um grande treinador. Ele acho que mexeu muito bem na equipa, jogou ali com realmente, fez um meio campo, se calhar o meio campo tal que ele gostaria de fazer e que se calhar não o deixam, com 3 homens, e o Osnos fez claramente a diferença. Também gostei muito do Prestianini, acho que está a fazer-se ali, apesar do caso da época, que ainda vamos ver ainda que consequências pode vir a ter para a carreira do jovem argentino, mas tem um jogador com enorme potencial. É um grande jogador, muito aguerrido, que também consegue defender bem e desequilibra, claramente. O Sheldrup continua bem, mas não ao nível do Prestianini em termos de desequilíbrio, mas também revelou-se, era um patinho feio, revelou-se um jogador bastante consistente. E o que é certo é que o Benfica conseguiu, mesmo quando estava a ganhar 1-0, houve até períodos que continuaram a criar hipóteses de golo e manteve o Sporting relativamente longe da baliza. O próprio Skeldrup falha ali exatamente. E o que foi muito interessante, lá, e que demonstrou realmente a vontade que os dois queriam ganhar, quando o jogo estava um igual, havia praticamente era 5 minutos uma equipa em cima da outra, depois 5 minutos era outra equipa em cima da outra, e houve ali, o jogo foi muito interessante. E o final, pronto, podia ter dado para um lado ou para o outro, claramente. Isso podia ter ficado 2-1 para o Sporting, podia ter ficado 1 igual, ou então com o resultado que acabou por ficar. Em termos deste resultado, acho que vai complicar aqui, acima de tudo, é a vida ao Rui Costa. Por causa do Mourinho, para ficar? Pois não sei, agora então. Olha, acho que ainda vai ser mais complicado. Mas o que é certo, pronto, e volto a dizer, para estes jogos o Mourinho continua a ser um grande treinador. Porque ele mexe bem na equipa para os grandes jogos. Não o consegue, se calhar, é motivar e montar bem para se cá para aqueles jogos onde tem perdido os pontos. Casa Pia. Exatamente. Olha, eu esta pergunta não vou fazer nem ao Ângelo nem ao Palé, porque eu já sei a resposta deles, portanto. Mas a ti eu pergunto: quem é que fica em segundo? Acho que vai ficar o Sporting. Achas? Ainda, mesmo com o desgaste físico que tem, ainda mais o jogo com o Porto? Eu acho que o Sporting continua a ser o principal candidato ao segundo lugar. O Sporting agora vai aonde? Aves.
Claves. Não sei, pois, mas Depende também agora vai haver do malas, calendário né? do Começa a haver Benfica é malas. Sim. O Teoricamente, calendário é muito pior. Famalicão, Braga. Sim, Agora quarta-feira vai ser um jogo emocionante. Era a pergunta seguinte: qual é a tua previsão? A previsão em termos de jogo vai ser um Porto logo a entrar a matar? Ou achas que o Sporting Eu acho que vai dar tudo o que tem no o Sporting vai dar tudo por tudo neste jogo, que é a forma de. Obviamente limpar não é salvar a Claro, época, claro. mas é. Ganhar o Mas óbvio, se eliminarem o Porto na meia final da taça, pronto, e ganhar a taça. tem a via aberta? Tem não é? a via aberta. Já não é uma época assim. Toma. Embora acho que não é minimamente comparável com o que se passou com o Pézer. O Pézer conseguiu perder a Liga Europa em casa com o CSKA de Moscou. Ia ganhar ganhar 1-0 ao intervalo. Ricardo, o que é que achas para o Porto Sporting da taça? Eu acho que vai ser muito difícil. Vamos ver como é que os jogadores vão reagir, fisicamente e animicamente, porque vem desta derrota que com certeza deixa marcas. E vai depender muito da entrada. Se o Porto consegue marcar um gol cedo, eu acho que o Sporting pode desmoronar e as coisas correrem mal. Por outro lado, se o Sporting consegue marcar um gol, também o Porto tem que marcar dois e isso começa... Já pesa um bocado. Já pesa um bocadinho. E realmente é o que eu não dizia, pode salvar a época de fazermos uma festa no Jamor, de irmos, pronto, temos ali um dia de consagração, porque à partida, pronto, já se viu de tudo e vê-se de tudo, É isso. mas à partida era uma maneira de, a época E- não tendo corrido mal, acabar com um título seria sempre uma época positiva. E hoje esteve tudo muito calado. Vamos ver o que é que se passa amanhã. Ou seja, vamos ver quanto combustível é que vai ser lançado antes do jogo, porque isso também vai mexer muito. Sim. E é um jogo que tem potencial para dar problemas sim, claro. e casos, claramente. Sem dúvida. E estamos já quase a chegar à reta final. Vamos agora passar às previsões da semana. Previsões da semana. E a primeira previsão é fácil, não é? Porto Sporting, que é o jogo de quarta-feira. Começa com o Ângelo. 2-0 para o Porto. Passa o Porto então à final. Nuno. 1-0 para o Porto E quem que depois... e vai a penaltis e ganha o Porto. O que é que tem lá o Diogo Costa, não é? O Rui Silva não defende. Rui Silva não vai ganhar. Tranquilo. E Ricardo. 2-2. 2-2, portanto Sporting na final. Leixões Portimonense, Ângelo. 0-0. Nuno. 0-1. 0-1. Ok. Benfica Moreirense. 1-0. Para o Benfica. Nuno. 5-0. Pronto. E Ricardo. Agora o Mourinho descobriu que o Orges já sabe pôr aquilo a jogar a bola. Depois vão dizer que a culpa é do Vasco. Por uns momentos pensei que tivessem trocado a camisola agora. 2-0. 2-0 para o Benfica. Então, Estrela Porto. 3-0 para o Porto. Nuno. 2-0 para o Porto. Ricardo. 1-0 para o Porto. E AFS Sporting. 5-0 para o Sporting. Sim. Estão a trocar de camisola. O Ângelo está a trocar de Não, camisola. por favor, alguém colhe aqueles homens. Nuno. 3-0 para o Sporting. 2-0 para o Sporting. E agora vamos aqui à provocação da semana antes do Minuto Sem Filtro. E agora uma pergunta rápida aqui, a provocação da semana. No outro dia saiu no outro dia já foi para aí no mês passado. Saíram os dados no Anuário de Futebol Português relativo à época 2024-25, em que na segunda divisão do nosso futebol profissional o passivo global é superior a 160 milhões de euros, ou seja, um aumento de 7%, e das sociedades esportivas só uma é que deu lucro. A pergunta que eu Qual é faço... que foi? Não dizem. Não identificam qual foi a SAD que deu lucro. A pergunta que eu faço é: a segunda liga deveria ser extinta ou reformulada, sei lá, se calhar, para outro tipo de competição, se calhar, como havia antigamente, segunda divisão Norte, Centro e Sul? O que é que acham? Ângelo, Pergunta difícil. Pergunta difícil. É a provocação. Nos moldes em que está, vai haver sempre primazia com as equipas do Norte. É muito complicado das do Sul, Centro-Sul, chegarem a patamares mais elevados. E o problema é a parte financeira. Do que se ganha na Primeira Liga depois do que se ganha na Segunda com os sponsors é muito diferente. Extremamente diferente. Por isso é que estamos como estamos. Vocês virem Passos Ferreira, Farense, Tudo Portimonense. à rasca, não é? Nuno. Eu acho que devia ser repensado. Acho que a dimensão do futebol português não justifica ter duas grandes ligas, se assim se pode dizer, não é? Penso que o modelo não precisa ser 3, mas talvez de 2 zonas, e se calhar não ter as regras todas do futebol profissional, porque não? Penso que poderia
ser mais aquele futebol mais local e até chamar mais pessoas ao estádio, quem sabe? Ricardo? Eu não sei, por acaso vou dizer agora uma coisa, não sei se esta questão da discussão da centralização dos direitos também inclui a segunda liga. Inclui, não é? Pronto, eu acho que isso pode ser um fator que pode equilibrar um bocadinho a coisa, pelo menos pelos valores que já foram tornados públicos. O Benfica e o Sporting do Porto vão perder muito, da ordem dos 20 milhões de euros cada um, e as equipas do fundo as outras equipas vão todas ganhar mais, e isso pode ser que faça com que as equipas da segunda liga possam de alguma forma equilibrar a situação. Se calhar até pode ser benéfico. E agora vamos a 1 minuto sem filtro. 1 minuto sem filtro. E agora 1 minuto sem filtro. Ricardo, o positivo e o negativo da semana? Eu tenho aqui 3 positivos. O Portimonense, que parece que está a respirar melhor e que está a deixar os adeptos e os nossos concidadãos mais animados e mais paraçados na manutenção. Na primeira liga do Mérito ao Famalicão, que mais uma vez fez uma grande exibição e demonstra que é uma grande equipa. E a carreira do Sporting da Champions League, que foi extraordinária, acabou terça-feira, mas foi extraordinária. Negativo, o meu Pedro Gonçalves, que mais uma vez... é uma desilusão, é uma tristeza. O jogador que foi, o marcador e o melhor goleador que foi há 3 ou 4 anos, e o que ele, pronto, teve uma lesão, pode ser essa a justificação, mas é um jogador sem confiança nenhuma. Ele próprio, olha-se, a maneira dele jogar, a maneira dele agir, vê-se que realmente não tem confiança. O excesso de jogos, que isso é que eu acho que há que repensar. Não é por causa do Sporting estar como está, mas acho que há jogos a mais, e estão com mundiais de clubes e com tudo. Acho que os jogadores chegam a um ponto em que ou as equipas têm 2 plantéis e podem fazer e têm potencial económico para ter 2 plantéis e ir jogando, revezando, ou então acho que há excesso de jogos. E o terceiro é o João Pinheiro. Eu não digo mais nada. Nosso árbitro internacional. O teu minuto? Olha, o meu minuto positivo, a City e acima de tudo Bernardo Silva. Acho que o Bernardo está a ter o carinho e o reconhecimento do grande jogador que é, que se calhar não passa cada vez mais nesta fase da carreira dele, passa despercebido ao grande público, e espero que seja premiado com a vitória no campeonato. E se calhar até vai acontecer, não é? Sim. Quanto ao negativo, foi um pouco, já falei, a frustração de não ter ido mais além na Liga Europa. Ok. E Ângelo? Roubou-me o meu positivo, mas não sei se tiveram a oportunidade de ver a conferência do Pep, e provavelmente perde o último estandarte que criou, não é? Já tinha perdido o Gundogan, depois o De Bruyne, e agora acabará provavelmente, como o Bernardo já disse que ia sair, e a resposta à saída que o Bernardo diz durante a semana foi o jogo que fez, que foi fenomenal. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas o jogo foi o que ele deu à equipa em tudo, desde o ataque a defender, e é como o Nuno diz, o carinho, digamos assim, que o Pep Guardiola lhe dá, é a demonstração que, e não é por ser do Benfica, não é, mas a demonstração que é um grande jogador, e provavelmente dentro de portas na nossa seleção merecia outra posição, mas é o que é. A comparação que o Pep fez foi com o Cannavaro, não foi? Ou não foi? Foi pelo corte que ele teve. O corte que ele teve. Um corte que ele teve. O negativo, mais uma vez, efetivamente o Mourinho tem coisas muito boas, mas tem coisas muito más. Não entendi o festejo no fim do jogo, porque ou ganhamos todos ou perdemos todos, mas já é típico. Não entendi aquele apontar para o M. Isso não me interessou nada. Interessava-me era ganhar em maio e acabar em primeiro lugar. E fechar o título, não é? Ok, foi então 1 minuto sem filtro daqui dos nossos 3 aficionados. Agradeço-vos aqui a vossa presença esta noite aqui nos estúdios da Rádio Portimão. Tivemos a ouvir o Fora de Jogo Sem VAR, o programa de futebol que todas as segundas-feiras das 10 às 11 passa aqui na Rádio Portimão. Hoje tivemos aqui o Ricardo Palé do Sporting, o Nuno Vieira do Futebol Clube do Porto e o Ângelo Costa do Sport de Lisboa e Benfica. A moderação ficou cara. Disseste Sporting de Lisboa. Foi quase Sport de Lisboa e Benfica. Sport de Lisboa e Benfica. Foi quase escapelidas. O programa hoje foi moderado por Luís Gonçalves e esperamos voltar para a semana no mesmo horário para mais um Fora de Jogo Sem VAR.
no futebol.